Boa noite com o Senhor Jesus Cristo, amém? Deus continue nos abençoando. Aqueles que estão nos assistindo através da internet, uma boa noite com Jesus, amém? Muito bom estarmos aqui novamente para ouvirmos a voz, a palavra de Deus, não é verdade? Nós vamos se pôr de pés, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler do verso 11 até o 14. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 14. Todos acharam? Aqueles que não achou, acompanha no Espírito, né? Também. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Deus, dê-nos nesta noite, Senhor, a Tua palavra na medida pela qual o Senhor tem para nós. Eu creio, Senhor, que aquilo que eu vim buscar, eu já estou levando, Senhor, vendo o cumprimento, ó Deus. Que o Senhor possa dar a cada um de nós a nossa bênção, a cura, a libertação. Senhor, usa de misericórdia para com cada um. E que cada um possa ouvir a Tua palavra, possa ser abençoado pela mesma. A Sua mão de bênção possa afagá-la. Possa, Senhor, tirar a dor, ó Deus, o mal que lhe oprime, e que ele possa ser liberto, pois é a promessa que o Senhor nos deu, que a Tua palavra, ela liberta, ela cura, ela salva, e nós cremos assim. No nome do Senhor Jesus Cristo, concede-nos, Senhor, nesta noite, a Tua humildade, a Tua simplicidade, a Tua sabedoria. Inspira-nos e unge-nos para Te ouvir. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Eu não vou falar sobre o cavalo branco, mas eu quero falar sobre estar firmada na sólida, inadulterada palavra de Deus. Está firmada na palavra de Deus. Agora nós sabemos, através da mensagem, da história, que nos dias que o nosso Deus esteve aqui na terra feito carne,
e que ele estava com seu grande e poderoso ministério terreno, e ele estava com a sua igreja, os seus discípulos, estava educando os seus discípulos para levar o evangelho ao mundo. E ele tinha só ministro, ele tinha 82 ministros ali que estava junto com ele. E nos seus dias que ele estava aqui, nós encontramos que tinha homens na terra influentes. Caifás, Anás, eram sumos sacerdotes naquele dia. Herodes era o rei de Israel. E tinha também um grande homem, o procurador de Roma, chamado Pôncio Pilato, que estava em Jerusalém, nos dias que o nosso Senhor estava aqui. Agora, eu estava vendo, meditando sobre isto, e eu estava vendo diante disto um quadro, um cenário. Enquanto Deus, nosso Senhor, estava com o seu ministério influente, e o seu povo estava ali com ele, e aqueles ministros que estavam ao seu lado, e ele estava preparando para levar o evangelho ao mundo. Eu estava pensando, ele para dar para nós um verdadeiro exemplo, para a sua igreja, para os seus filhos. Ele não foi a Anás e nem a Caifás, que era o sumo sacerdote, nem Herodes, e nem tampouco a Pôncio Pilatos. E diz: olha, eu tenho só ministro, tem esses homens aí, 82 ministros, e eu gostaria de educá-los para levar a palavra, o evangelho ao mundo. Como vocês estão vendo aí, o meu ministério é muito influente, e eu preciso da ajuda de vocês. Ele não disse isto, não. Ele nunca pediu a eles para poder ajudar. Ele nunca disse: olha, você Caifás, você Anás, juntamente com o grande rei Herodes e com esse procurador de Roma, Pôncio Pilatos, vocês poderiam fazer um grande seminário para podermos educar esses homens para levar o evangelho ao mundo. Não, ele não disse assim. Se ele o dissesse, não seria Deus, não seria a palavra. Agora nós podemos ver, segundo a escritura que nós lemos, se vocês quiserem anotar na mensagem o quarto selo, parágrafo 322, 323 e o 324, nós vamos observar uma coisa, que Deus, ele sendo esse Deus tão puro, essa palavra inadulterada, real, sólida, não poderia haver nenhuma mistura em nada. As pessoas que estão nos ouvindo através da audiência invisível devem, na verdade, ver isto que nós vamos mostrar. Como nós também
o Senhor estava nos dando um exemplo e nos mostrando a maneira pela qual nós devemos estar firmada na palavra. Agora nós vamos observar que o Mombrana, ele disse assim: agora eu quero dizer algo aqui. Talvez você não creia nisto, mas eu pesquisei para ter certeza. Existe apenas uma cor original. Vejam bem. E essa é o branco. Quantos sabem disto? Existe apenas uma cor original. Qualquer outra coisa é misturada. Vejam bem. Cristo está em uma branca, sólida, inadulterada palavra desde o princípio. Amém. Amém. Desde o princípio. Uma sólida, cor branca, inadulterada. Sem mistura. Olhem bem. Toda cor seria branca se não houvesse a intervenção de alguma química. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ouça isto. Cada igreja estaria firmada na doutrina apostólica da palavra de Deus, se não houvesse nenhuma química misturada. E Deus estaria confirmando se não tivéssemos credos e denominações misturadas nisto. Aí está você. Então nós podemos observar, como nós citamos no início, Deus nunca se misturou com eles. Nunca. Porque na verdade ele é essa cor branca, irmão, original. Ele é essa sólida, inadulterada palavra. Ele não poderia misturar. Por isso que ele não se associou com eles. Ele era antipopular para eles. Ele era antissocial para eles. Ele era um fanático para eles. Agora nós devemos aprender isto. Porque na verdade essas coisas é para nós. Ele estava fazendo a si mesmo um exemplo para a sua igreja, para o seu povo. Como que nós devemos se proceder e se afirmar na palavra? O irmão Branham disse: irmão Evas, me sinto bem neste momento. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
apenas uma cor original. Esta é a branca. Ela nunca se misturou com denominações ou credos. Não, Senhor. Nós devemos tomar isto para nós e sabermos que, na verdade, o nosso posicionamento, ele deve ser assim. Porque você vai ver que nós lemos aí que todos os santos, eles estão vindo estão vindo com ele cavalgando, em cavalos brancos, vestido de uma veste de justiça branca, original. E nós que aclamamos ser verdadeiros filhos, nós devemos estar vestidos com esse manto branco, a sólida palavra de Deus, a palavra pura, irmãos. Essa palavra perfeita. Você deve tomar simplesmente a palavra, fazer exatamente o que a palavra disse. Está firmada nela. Ela é a original. O nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 13, versículo 31 até o 33, ele disse bem assim, em suas parábolas: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele, semeou no seu campo. Vejam bem. O qual é realmente o menor de todas as sementes. De todas as sementes. Mas crescendo, é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninha nos seus ramos. Agora, ele não está falando a respeito de um crescimento físico, um crescimento natural, um crescimento de números de pessoas, de quantidade. É bom isto, mas não é isto que o nosso Senhor está falando nesta parábola. Você vai ver que no verso 33, ele diz assim, nessa outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Cresce. Deus nunca pôs ênfase, irmãos, em quantidades, em números de pessoas. Não. Mas Ele sempre pôs em qualidade, em caráter, moral, pudor. E não o meu, não o seu, não o do mundo, o dele. É o dele. Ele olha o seu crescimento é na fé. Porque o grão de mostarda, ele não se embridiza com nada. Ele não se mistura com nada. Ele é separado. Pode tentar hibridizar um grão de mostarda para ver se você consegue. Você não consegue.
ele continua sendo o grão de mostarda separado. E o crescimento que ele olha em sua igreja não é um crescimento científico, religioso, de conhecimento intelectual, de conhecer a ciência do bem e do mal, teológico, denominacional. Deus não está com isto. Deus não está nessas coisas. Mas Ele está baseado nessa sólida, branca, original palavra. Aonde cada filho está firmada no assim diz o Senhor. Não é verdade? Quando ele deu uma promessa para Abraão, ele fez aquela promessa para Abraão. Ele disse que Abraão teria um filho e pelo seu tempo de vida ele visitaria. Ele não disse nunca o dia, nem o ano, nem a hora. Porque ele tinha confiança. Ele sabia a fé que Abraão tinha. E ele deu a promessa e foi embora. Falou: agora é contigo, Abraão. Agora é com você. Deixou a responsabilidade sobre os ombros dele. Agora Deus sabia que ia haver uma determinadas críticas, ia haver risos, e o zombar, porque quando ele deu a promessa para ele, ele disse: você será o pai das nações. O pai das nações. Uma coisa impossível, irmãos, incapaz, para uma mente inatural, para um homem inatural, isso parece impossível. Mas Abraão creu. Ele creu na esperança contra a esperança. Desse jeitinho. Agora, essas coisas não ficou registradas nas páginas sagradas da Bíblia pelo Espírito Santo por uma casualidade ou por uma história que aconteceu, não. Isso foi para todos os filhos de Deus, todos verdadeiros cristãos. Na mensagem, o patriarca Abraão, parágrafo 8, ele diz assim: sua semente deveria pensar a si mesmo. A semente de quem? A semente de Abraão, que tem a mesma qualidade, a mesma fé de Abraão. Vejam, independente de quão irreal pareça, quão inatural pareça para a mente natural, entretanto, Deus não pode fazer uma promessa que Ele não seja suficiente para cumprir.
cremos nisso mesmo hoje. Toda semente verdadeira de Abraão crê nisso mesmo. Nós devemos ser separados. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Essa coisa deve estar dentro de você, estabelecida. Até o ponto que você está firmada nessa palavra pura. Hoje as pessoas esquecem muito fácil. Quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, as circunstâncias vêm, eles esquecem da promessa de Deus. Você sabe, nós fomos formados, viemos ao mundo para um propósito. Deus nos fez para sermos diferentes. Para sermos diferentes. Não podemos parecer com o mundo. Não podemos nos misturar com o mundo. Ele nos fez para ser diferentes. Vejam bem. Não importa a circunstância, quanto conhecimento acumulamos, quantas coisas têm acontecido, quão inatural seja para a mente natural. Quão insensato seja, ou melhor, para a mente natural, não faz nenhum pouco de diferença. Se Deus disse que é assim, assim é. Assim é. E a semente de Abraão está firmada. Firmada no quê? Firmada nos bens materiais? Nas coisas naturais do mundo? No conhecimento do mundo? Não aguentam o escárnio, a crítica, a zombaria. Hoje são influenciados a fazer isso, a fazer aquilo por causa das críticas. Que isso? Eu já ouvi pessoas dizer, que isso? Você ser dependente do seu marido? Dependente do seu esposo? Ah, não, você deve fazer isso, fazer aquilo, para não ser dependente dele. Você deve ser independente. Por isso que você veja a situação de muitas pessoas hoje, hein? Eles mergulham no mundanismo, no conhecimento humano, para obter um poder aquisitivo melhor, para poder não ser dependente ao esposo. O marido sai de manhã para um lado, a mulher sai de manhã para o outro. Os filhos ficam ao sabor da sorte, quando tem um filho, porque hoje eles não querem mais nem filho. Hoje a mulher, a moça, casa com o rapaz e diz assim, não, nós só vamos ter filho tal tempo. Depois que nós controlar a situação, aí controlar tudo, aí tiver tudo controlado, aí nós vamos ter filho. Senão os nossos filhos vão atrapalhar. Não é assim a semente de Abraão. Uma verdadeira semente de Abraão, uma moça cristã, quando ela casa, ela sabe que ela casou, ela quer uma casa.
ela quer uma casa, ela quer um homem que tem pulso de homem, que tem espinhaço de homem, que tem dedo de homem, que sente a responsabilidade nos seus ombros para colocar tudo dentro de casa, para cuidar dela, cuidar da casa, cuidar dos seus filhos. Mas hoje o homem é simplesmente uma imagem, é como um boneco. Mas não é assim a verdadeira semente de Abraão. Não, a verdadeira semente de Abraão se afirma no assim diz o Senhor. Amém. É na palavra. Não importa quantas pessoas dizem nada para ela o caso está encerrado. É a palavra de Deus. Encerrou tudo. Mas como é difícil. Então eu digo, irmão, assim é com toda a verdadeira semente de Abraão. Crer na palavra de Deus e espera na palavra. Não existe um lugar para a incredulidade ali. Não há lugar para a dúvida. Ela está firmada na palavra. Não é verdade? Você quer ver a hora? Você olha no relógio, não é verdade? Você quer ver o tempo, as estações do tempo, o final do tempo? Olha para Israel. Ele é o nosso relógio. Espiritualmente falando, para a noiva. Você sabia disto? É o nosso relógio. É o Senhor que está dizendo isto. São Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 35. Ele disse bem assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Verão fala de quê? A semente madura, a colheita. Para nós é o rapto, é o arrebatamento. O que isto faz para a verdadeira semente de Abraão? Faz ela se afirmar na promessa, na palavra, não em outras coisas. Firmada na palavra. Eu pergunto, irmãos, que diferença faz? Qual é a diferença que tem de você passar uma necessidade e sobreviver tantos anos, e não passar a necessidade de sobreviver tantos anos? Qual é a diferença que tem? Se é que você é uma cristã ou não é uma cristã. A diferença está exatamente aí. Porque se você é uma cristã, não importa as suas dificuldades, os seus problemas e o tanto de ano que você vai viver sofrendo. Amanhã você vai descansar na eternidade, vai viver eternamente. Nunca mais você vai lembrar de um problema. Nunca mais você vai lembrar de uma circunstância na vida. Nunca mais você vai sentir uma dor de cabeça, um sofrimento. Nunca mais vai passar por uma tribulação, por uma perseguição, por um escárnio, por uma crítica. Porque você está do outro lado em descanso. Mas e agora, para você que não se afirma nas promessas de Deus?
e fica olhando para o tempo, para as circunstâncias da vida, vai viver do mesmo jeitinho e morrer. Agora eu lhe pergunto, e daí? Você tem que prestar conta um dia. Você vai ter que ser julgado um dia. Então vejam bem, igualmente quando vides todas essas coisas, sabeis que é Ele, quem? Cristo, está próximo, às portas. Às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela é pura, é inadulterada. Você deve estar firmada na palavra. Agora, Israel é essa figueira. Ele é um sinal, os judeus é um sinal para a noiva. Os judeus é um sinal para os eleitos. Os judeus é um relógio, mostrando exatamente a hora em que estamos vivendo. A figueira brotando, irmãos, é os judeus retornando à sua pátria, voltando para a sua terra. Está lá hoje, tem a sua própria moeda, seu próprio exército, a sua própria marinha, sua própria bandeira é reconhecida diante da ONU como uma nação. E eles estão clamando, queremos o Messias, queremos o Messias. Ele disse, não passará essa geração que viu a figueira brotar. Eu estava pensando, esta geração, quem sabe ela começou em 1935. 1935, 1940, foi essa geração que viu a figueira brotar. E eu estava pensando, nós estamos já no finalzinho, porque esta geração, são poucos que existem dela. São poucos. Eu não sei se aqui tem alguém de 1935, 1940, tem alguém aqui? Tem. Tem, o irmão Manuel, né, irmão Manuel? Irmão é de quando mesmo, irmão? 1940. Essa geração que viu a figueira brotar, não passará ela. Nós estamos no finalzinho. E nós devemos estar firmados no assim diz o Senhor, na palavra pura. E devemos deixar tudo, irmãos. Devemos abandonar tudo. Na segunda carta de São Pedro, olha como ele disse, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ei, irmãos, isso é o assim diz o Senhor. É a palavra sã, inadulterada, branca, pura, que os santos estão revestidos com ela. Poxa vida.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Cada um de nós. Nós devemos concentrar inteiramente só na palavra. Ela é o nosso pão, ela é a nossa água, ela é a nossa porção, ela é a nossa força, é o nosso vigor, ela é tudo que nós precisamos. Vai chegar uma hora, irmãos, que dinheiro não vai dar jeito para você. Conhecimento humano não vai te dar jeito. Sabedoria intelectual não vai dar jeito. Amigos, pai, mãe, parente, não vai poder dar jeito em você, para você, se você não estiver firmado nessa branca e pura, inadulterada palavra. Fazenda, terra, nada disso vai te favorecer, nada. Olha, se o céu começa no altar, o seu milênio começa no altar, o seu corpo físico glorioso começa no altar, também essa vida que vivemos aqui, nós abandonando as coisas do mundo, nós estamos abandonando e revestindo dessa palavra pura. As pessoas ficam tão agarradas nessas coisas mundanas. Vejam, aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Tudo vai ser completamente destruído, irmãos. Tudo. Devemos estar firmados. Tudo já está pronto, tudo já está preparado, tudo já está para acontecer, tanto na terra como no céu. Nós estamos ouvindo os últimos sermões, nós estamos cantando os últimos hinos, nós estamos indo para o nosso trabalho do dia a dia pelas últimas vezes. Uma hora dessa você vai ver essas coisas mudar. Tudo vai mudar. Qualquer momento como este. A mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Parágrafo 27. E agora, à medida que nós vemos as horas más se aproximando, toda a ira de Deus firmada nos céus, está tudo pronto. Quando Deus, você sabe que Ló, os sodomitas, nem sabia a hora que aquilo ia cair fogo dos céus. Quando eles pensaram que não, o fogo destruiu tudo. As coisas acontecem de infração de segundo. Você pensa que a taça dos amorreus está para ser cheia? Ela já está transbordando. A ira de Deus já está para cair. O que é que esperamos? E é quase qualquer hora que poderia haver algo que acontecesse. E essa nação que tem te abandonado, que haveria uma grande explosão, que tiraria a nação completamente do mapa do mundo,
com prenúncios atrás disso de um país ímpio que está ansioso para fazer isso. Você pensa as bombas atômicas, esses mísseis brilhando, polidos, de cabeça. Está tudo ali prontinho para ser lançado. Só não foi ainda porque Deus não permitiu. O Espírito Santo está aqui impedindo. Por quê? Por causa desse povozinho que são a semente, palavra falada de Deus, que se afirma na palavra. Mas qualquer hora dessa eles serão saídos daqui. Isso é verdade. E sabendo que ao invés de se aproximarem de Deus, eles parecem se afastar para mais longe. Sabendo que o livro de Apocalipse, e de ponta a ponta, através das Escrituras, esse dia foi predito. E então deixa-nos tomar advertência, Senhor. Deixa-nos tomar advertência, Senhor. E não ser indolentes e estar deitados, sonolentos, como estávamos. Deitados, sonolentos, é ficar naquela mania, naquela moleza. Eu sou um eleito, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você for um eleito, essa semente eleita dentro de você é um espinho na sua carne. É um espinho na sua carne. Ela não te deixa quieta. Ela te deixa impaciente. Você quer cada vez mais estar firmado dentro dele, ele dentro de você. Você quer ser como ele. Que possamos nos levantar e nos sacudir. Estamos vivendo no finalzinho. Estamos chegando ao momento que tudo vai chegar ao seu fim. E digo mesmo, não tem outra maneira para nós. Não tem. Não tem igreja, não tem religião, não tem conhecimento científico, teológico, não tem denominação, não tem nada. Ou você está firmado na palavra do Senhor, ou você perecerá, minha irmã, meu irmão. Ela é branca, ela é pura, ela é sólida, ela é inadulterada. Ela não se mistura com nada. O verdadeiro santo que está revestido com esse manto branco de Deus, ele é separado disto. Você já imaginou uma mulher que tem um marido, que tem um bom emprego, tem um bom salário, e querer buscar isso, buscar aquilo outro? Está caçando chifre na cabeça de cavalo. Está caçando sarna para coçar. Que isso não seja uma profecia. Não há outra maneira, irmãos. Paulo, falando aqui aos Hebreus, capítulo 2, ele disse assim no verso 1 até o 4: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firmada, firme, eles estavam firmados ali naquilo. Veja, irmãos, e toda transgressão, desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, irmãos, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Quando você estabelece na palavra, você nasce nessa rocha, e você é firmada nessa verdadeira palavra, através da sua vida vivida, Deus confirma, Deus vindica, Ele confirma: esse é meu filho, essa é minha filha, eu vou dar a ele o que ele precisa. Ele confirma, porque ele diz assim: testificando também Deus com eles, com sinais, milagres, várias maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Ele confirma cada coisa, irmãos. E toda a verdadeira semente de Abraão, ela está como Abraão. Ela está assegurando como Abraão. A mensagem Hebreus capítulo 2, primeira parte, parágrafo 74. Se cada palavra foi firmada pelos anjos, Jesus disse: não é um pouco mais e o mundo não me verá mais, vós ainda me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim dos séculos. Você acha que ele não confirma isso? Ele confirma, sim. Ele está em seus filhos, ele está nos seus verdadeiros atributos, ele está nessa verdadeira semente de Abraão, esse verdadeiro cristão. Que você caça neste mundo é pouquinho, é difícil de achar. É como ir caçar uma agulha num palheiro, entende? No meio de um palheiro, essa verdadeira semente de Abraão. E quando vemos descendo para confirmar sua palavra, como escaparemos nós se não estarmos apegados em quando estamos apegados em alguma igreja, ou alguma organização, ou denominação, ou alguma pequena teoria própria e mimada? É melhor você se soltar disto. Saia disto. Pois se sob os anjos cada pecado e simplesmente um castigo, quanto mais quando o Filho de Deus está falando dos céus para manifestar a sua palavra. Vejam como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Ó, que coisa! Por isso que ele diz: como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim também será na vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, todo verdadeiro Filho de Deus, toda verdadeira semente de Deus, que já saiu de lá, ele não quer nem mesmo ver aquilo lá mais. Deus já tirou ele de lá, já posicionou ele na palavra, está trabalhando com ele na palavra, ele não quer nem mesmo ver aquilo lá mais. Ele é como disse São Paulo: tendo o que comer e o que vestir, estáis contentes com Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo,
assim também andai nele. Andai nele, como recebeste, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. A confirmação não é minha, a confirmação não é sua, a confirmação é do Senhor. Ele confirma a sua fé na sua firmeza, que você está firmado na sua palavra. Aí você vai crescendo. Você cresce em fé, fé em virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade, batismo do Espírito Santo, pedra de coroa. Você vai crescendo nos frutos, nas virtudes. Nunca mais você quer ser aquela pessoa lá atrás. Nunca mais. Vamos encerrar aqui. A mensagem de dizer aos meus discípulos, parágrafo 94. Qualquer pessoa que já foi libertada do diabo, através do poder de Jesus Cristo, sabe onde ela está firmada. Aleluia. Amém. Ninguém pode vir e em sua grande presença divina, e alguma vez ser mais a mesma pessoa. A mesma pessoa. Você sabe que tem filhos que têm vergonha da família, tem vergonha de um pai, tem vergonha de uma mãe pobre, diante dos seus amigos, só porque aquele lar é um lar pobre. Eles têm vergonha e não sabe que seu pai é um filho de Deus, é um eleito, predestinado, é um cristão, tem uma riqueza incomparável dentro deles. O homem rico, a mulher rica, o lar rico, a família rica, não é baseada em dinheiro, não, em ouro, em popularidade, em sociedade, não, mas é baseado dentro dessa riqueza divina, é a glória de Deus, a palavra em você, te firmando na verdade. É isso, irmãos. Você é mudado. Há algo que acontece com você. Você pode se reservar. E a psicologia, e a imaginar isto, e aceitar isto, e uma determinada coisa, e algumas teorias ou algo assim. Mas nós não cremos em teologia. Nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E quando você chegar em sua presença, há algo que acontece em sua vida, que o transforma. Aleluia. E você nunca mais é o mesmo. Um homem que já esteve na presença de Cristo. Eu fico pensando a respeito dessas pessoas. Misericórdia. Deus nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos encerrar. Vamos inclinar nossas cabeças, irmãos, por favor. Querido Pai Celestial, sela isto em nossos corações. Sela esta verdade. Deixe nós estarmos firmados nela, Senhor. Pois ela é tudo o que precisamos. É no teu precioso nome que o pedimos. Leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.
Abençoe o outro em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: Deus te abençoe. Amém. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia